Senhores deputados, gostaria de um minuto de atenção dos senhores. Hoje, no Grande Expediente, trazemos o engenheiro Edmilson, engenheiro de Itaipu, para tratar de um tema que assustou o Brasil por mais de 2 vezes nos últimos anos: as barragens e os seus rompimentos. Estados como Minas Gerais e alguns outros estados já têm normas de segurança de barragem próprias. E acredito que aqui no Paraná podemos ter normas melhores, mais eficazes e mais atualizadas. Inclusive um esboço de projeto está sendo feito junto com o engenheiro de Itaipu. Vamos pedir também ajuda da Sanepar, da Copel, para que a gente possa fazer o melhor projeto possível. E gostaria de convidar a todos os deputados da Casa, aqueles que tiverem interesse, a assinar junto comigo esse projeto de normas de segurança de barragem. Peço, por favor, a atenção dos senhores para a palestra do nosso engenheiro, para que a gente possa se situar na importância de fazer um projeto diferenciado aqui no Paraná, que sirva de exemplo para todo o Brasil. Obrigado, Itaipu, obrigado, engenheiro Edmilson, obrigado aos colegas. Eu, nesse momento, concedo a palavra ao engenheiro Edmilson Pinto Coelho para fazer a exposição aí durante 10 minutos. Muito boa tarde, senhores deputados. Quero primeiramente agradecer ao convite do deputado Requião Filho para explanar um pouco sobre segurança de barragens e a segurança de barragens da Itaipu Binacional. De modo geral, senhoras e senhores, para a gente começar, uma pergunta que eu faço para vocês é assim: para que servem as barragens, né? Se nós fôssemos pensar 4, 5 anos atrás, muitas pessoas iam pensar, pô, para que ele está falando de segurança de barragens? Mas com o rompimento da barragem de Brumadinho, essa resposta ela está enfática, né? Ela é importante falar que a importância das barragens. Como é importante ter uma barragem segura. Eu vou apresentar para vocês algumas imagens. Primeiramente, a barragem de Poquim é uma barragem que foi construída em 1950 e ela, após 29 anos de operação, ela veio a apresentar uma ruptura. Se vocês visualizarem, ela teve uma falha geológica e essa falha geológica ocasionou a ruptura da barragem. Na sequência, eu apresento a barragem de Apertadinho. Essa é uma barragem que foi construída em 2008, no enchimento do 2007 e 2008, no enchimento do reservatório, apareceu uma surgência de água próxima à estrutura do vertedouro. Reparem a data, dia 5 de janeiro de 2008. Na sequência, foram feitas as escavações das barragens e identificou uma surgência de água. E essa surgência de água tinha saídas de material fino. Esse material fino veio a romper a barragem em 4 dias. Então, quer dizer, é uma situação que a gente tem que ter controle, monitoramento. Aqui são as imagens da barragem de Apertadinho. Reparem que a estrutura civil que vocês visualizam na tela, na parte inferior ali, seria o vertedor. E, por último, nós temos a barragem de Brumadinho, que foi, por favor, que foi um acidente que todos os acompanharam, a maior tragédia do Brasil. São 228 pessoas mortas, mais 45 pessoas ainda desaparecidas, e que chocou tanto a parte técnica quanto a sociedade como um todo, e não só o Brasil, mas como o mundo. Essas cenas são cenas assim de arrepiar a qualquer pessoa que vê material desse. Senhores, acho que vale a pena mostrar para vocês qual que é a diferença de uma barragem de mineração para uma barragem de usina hidrelétrica. A barragem de mineração, inicialmente, é construída uma pequena barragem. E conforme o mercado está aquecido, essa barragem ela vai enchendo de rejeito.
E, na sequência, são construídas novas barragens. E essas barragens elas são apoiadas, toda a fundação está apoiada em cima de rejeito. Pensando assim, é uma obra muito mais barata financeiramente. A gente está trabalhando no mundo capitalista. Já as usinas hidrelétricas, elas trabalham com uma estrutura única. Ela é feita uma única vez para ter o atendimento com as suas... para ter todas as questões técnicas, né, de carregamentos e tudo mais, e principalmente tem uma fundação bem definida. Então, estudos geotécnicos bem realizados e projetos muito detalhados. Esse gráfico ele mostra um gráfico interessante que mostra exatamente assim: se você tem um investimento em projetos e construção, quanto maior o investimento em projeto e construção, menor o risco de rompimento da sua barragem. No caso ali de mineração, menor o investimento, maior o risco, né? Na sequência, a questão dos aspectos regulatórios. A gente tem, no Brasil, foi sancionada a Lei 12.334 em 2010, e a pergunta é por que ela foi sancionada? Ela foi sancionada porque existem diversas barragens no Brasil que não têm manutenção, que não têm monitoramento, que mal sabe quem que é o projetista da barragem ou quem é o proprietário da barragem. Então, essas informações técnicas são exigidas pela Lei 12.334. Então, obriga aos proprietários das barragens realizar um plano de segurança na barragem, que detalha toda a documentação. Gostaria de atenção dos senhores com relação, principalmente, à questão da fiscalização. É necessário ter investimentos na fiscalização. Quanto maior a fiscalização, melhor a qualidade dos empreendimentos e das barragens. Dos proprietários de barragens, eu acho importante, né, o governo do estado aplicar na questão de manutenção, porque uma barragem é igual um corpo humano. Se você vai no hospital, se você não vai no hospital, se você não toma remédio, se você não faz os exames, você vai passar mal. E a barragem é a mesma coisa. Se você tem a tua barragem e faz a manutenção preventiva, tá, ela vai te manter por milhares de anos. Outro item importante a ressaltar é a questão do cadastramento e da classificação da barragem. Nós temos... as agências reguladoras, elas definiram um critério de classificação das barragens muito interessante, que é um relatório que deve ser preenchido anualmente e que você preenche as informações e você recebe qual que é a classificação da sua barragem. Essas informações anualmente são repassadas aos agentes reguladores e são disponíveis à sociedade. Então, a sociedade, quem quiser visualizar isso, entra no site da ANA, entra no site da ANEEL e vai conseguir visualizar o status que estão as barragens. E aí eu pergunto para vocês, o que é segurança de barragens, né? Segurança de barragens é controlar a funcionalidade, é trabalhar preventivamente, realizar estudos específicos, ter um acompanhamento rigoroso da manutenção da sua barragem, da vida útil dela, né? E quando você fala em Itaipu Binacional, o Itaipu o projeto foi concebido na década de 70, 80, e os melhores profissionais do mundo vieram projetar a barragem de Itaipu. Não se poupou esforços na questão da qualidade da construção, não se poupou esforços na qualidade do material. Nós estamos numa fase agora de monitoramento. Essa fase de monitoramento, ela é imprescindível que a equipe técnica de Itaipu acompanhe dia a dia qual é a situação que está a barragem. E manutenções preventivas são realizadas. Existem os planos de ação de emergência e a Itaipu ela tem investido muito na pesquisa e desenvolvimento através do Centro de Estudos Avançados de Segurança de Barragens. Aqui é uma imagem geral de Itaipu Binacional, mas se vocês visualizarem essa imagem, cada pontinho vermelho desse são os instrumentos de monitoramento de um único bloco da barragem. Na Itaipu, nós temos, no total, são 2.792 instrumentos que monitoram a barragem. Se vocês somarem drenos, são mais de 8.000 sensores, né, de monitoramento. Só pensar em leituras, né, são mais de 95.000 leituras anualmente feitas em cada instrumento, né, somando todos os instrumentos.
10% dos nossos instrumentos são automatizados. E nós temos como premissa que os instrumentos automatizados permitem a leitura manual. Isso é fundamental para qualquer empreendimento. E, para fazer todas essas leituras, nós temos uma equipe própria que realiza essa atividade. Com o fluxograma de atividades, nós temos lá as leituras dos instrumentos, as inspeções visuais, e a partir daí geram relatórios específicos, até o último relatório, que seria o board de consultores, que ocorre a cada 4 anos, um board de consultores internacional, que avalia o comportamento estrutural da barragem. O último board ocorreu em novembro de 2018, né, relatando que a barragem está em perfeitas condições e extrema qualidade. Essa imagem são todos os sistemas de monitoramento da Itaipu Binacional, só referentes à segurança de barragens. Tá? Esses sistemas eles foram concebidos pelos parques tecnológicos de Itaipu, né, e eles estão disponíveis a toda a sociedade. Um exemplo de um dos sistemas seria a maquete digital, onde você visualiza a barragem numa planta, visualiza a barragem numa seção, e eu consigo visualizar todo o histórico da instrumentação, desde antes do enchimento do reservatório até o exato momento. A Itaipu vem investindo em P&D fortemente, através do seu parque tecnológico, que é o CEASB, Centro de Estudos Avançados de Segurança de Barragens. O projeto de Itaipu, como eu falei, concebido na década de 70, década de 80, tudo feito à mão, né, e nós estamos, através dessa pesquisa e desenvolvimento, reconstruindo a barragem em 3 dimensões, conforme as imagens que vocês estão vendo. Isso nos... Eu peço, se puder concluir, por favor. Estou concluindo, obrigado. Nós realizamos com esses modelos 3D as simulações estruturais da barragem, a parte geotécnica, a parte de automação da instrumentação e a parte principalmente de análise de risco. Investimento em capacitações, graduação, especialização, mestrados, doutorados, cursos de segurança são fundamentais para a sociedade. E é isso que a Itaipu tem investido e tem contribuído junto a todos. Bem, eu deixo meus contatos, meu agradecimento a todos. Muito obrigado pela atenção. Deputado Requião, por favor. Obrigado, engenheiro Edmilson. Agradeço aos deputados que prestaram atenção e, mais uma vez, reforço. O plano de segurança de barragens, que quero protocolar aqui na Assembleia para ser votado em breve, assim que passar pelos demais engenheiros, porque não é um plano feito pela assessoria do deputado. É um plano de segurança de barragens feito com assessoria de engenheiros de Itaipu. Vamos pedir ajuda dos engenheiros da Sanepar, da Copel e de quem quiser participar. Pode ser assinado por todos os deputados. Não é uma iniciativa do Requião. É uma preocupação com a segurança de barragens no Paraná, buscando uma maneira efetiva e eficaz de trazer a segurança às nossas barragens e aos nossos cidadãos paranaenses. Obrigado.